Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, o canal de Educação vai continuar tirando dúvidas aí dos inscritos no canal, porque tem muita gente perguntando, por exemplo, em relação a professor de apoio, em relação, por exemplo, à questão se a designação do professor de apoio vai ser online ou vai ser presencial. O canal de Educação vai discorrer sobre isso aí com vocês. Vai falar também sobre a questão do pedido, né, de dispensa do servidor, quando ele não está interessado em atuar naquela escola, ou por alguma razão ele tem que sair, né, pessoal? Ele normalmente faz a solicitação formal de dispensa, assina lá um termo, uma declaração, e ele vai cumprir um determinado prazo para que ele não seja punido, para que ele não receba o chamado balão. Quem não entende essa nomenclatura balão, gente, é uma penalidade. É uma dispensa onde você fica afastado do Estado. Você sabia que tem situação que o servidor ele pode tomar de 30 dias, gente, 30 dias até 5 anos de balão no estado de Minas Gerais? Por isso que é importante você entender os seus direitos. Para isso, a leitura aqui do canal de Educação de Minas Gerais, eu convido você para acompanhar na tela para vocês nesse momento. Olha pessoal, a designação ela vai acontecer a partir do dia 8. Eu estou gravando o vídeo hoje dia 7/10 e dia 8 amanhã. Né, pessoal? Já não tem nem sentido falar amanhã, porque amanhã vocês vão assistir o vídeo, mas ó, dia 8/10 começa a partir de 10 horas da manhã a inscrição dos candidatos que querem trabalhar na rede estadual de ensino para todos os cargos. ASB, ATB, professor da educação básica, especialista da educação, supervisor de escola, professor regente de aula, professor regente de turma, especialista aí, pessoal, especialista não, no caso aqui eu vou citar aqui o analista da educação básica, fisioterapeuta, né, psicólogo, assistente social, nutricionista, todos vocês que querem atuar na rede estadual deverão se inscrever no site ciagep.educacão.mg.gov.br em todas as funções da educação no estado de Minas Gerais, independente do concurso público. Aí eu fiz o concurso público, eu não vou fazer inscrição porque o Tancredo lá no canal de Educação falou que vai ser inserido o nome deles, a classificação de ofício. Verdade, falei mesmo. Mas eu disse que você tem direito a 6 inscrições. E já que você está inserido de ofício lá, faça uso do seu direito. Faça mais uma inscrição. Porque se o seu concurso público, o edital 03/2023, ele perde a validade e você não for chamado, se você não tiver inscrito, já era, acabou a sua oportunidade. Então faça a sua inscrição através do site ciagep.educação.mg.gov.br. Hoje eu vou falar com vocês, e tem muita gente perguntando, a primeira dúvida aí, a designação de professor de apoio à educação, à linguagem e à comunicação assistivas. Presta atenção nisso, pessoal. Ele é presencial ou é online? Vou responder agora para vocês e a gente vai ver o documento aqui. Então, de cara já vou afirmar. A designação de professor de apoio na rede estadual de ensino, ela continua presencial, tá, pessoal? Então, você que é professor de apoio, pode esquecer o cronograma online. Eu vou concorrer somente para professor de apoio na rede estadual. Então você não tem necessidade, por força do processo seletivo, edital PS-SEMG, número 10, de 3 de outubro de 2025, você pode esquecer a designação online, porque ela não é para você. A designação online, ela é para vários cargos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas esse edital que eu estou mostrando aqui, ele já disse aqui claramente lá embaixo que para professor de apoio, assim como a PAC, né, prisional, pessoal aí, né, pessoal campo, quilombola, eles serão todos, atenção, presenciais. Então aquele negócio de designação em polo, muito provavelmente vai acontecer lá no final do mês de janeiro. E lembrando que as designações presenciais, elas começam pelo cronograma aqui, dia 2 de fevereiro de 2026. Mas vamos seguir com o vídeo aqui, porque é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês, nesse momento. Eu destaquei aqui no processo seletivo número 10, alguns pontos que eu vou fazer, algumas colocações. A primeira delas é a inscrição. Mesmo você que é professor de apoio, qualquer que seja a função, citei todas. ASB, especialista, professor, regente de aula, turma, PIOB, professor para ensino e uso da biblioteca, eventual
Gente, vocês têm que fazer a inscrição no ciagep.educação.mg.gov.br. Faça a sua inscrição a partir do dia 8/10 e você, com certeza, estará garantido na participação dos processos simplificados em todo o ano de 2026. E mesmo que tenha uma inscrição extemporânea, a extemporânea, aquela que acontece além do tempo, é excepcional, ainda assim, a prioridade para 2026 é sempre quem faz essa inscrição agora. Vocês estão vendo aí o tempo de serviço? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, porque todo ano é a mesma discussão. Afinal de contas, o tempo de professor de apoio pode ser usado para regente de turma? Gente, tem pessoas que vão dizer que não podem ser usados. Há aqueles que dizem que sim. O entendimento do canal da educação, salvo outro apontamento aí, tá, pessoal? Alguém chega aqui e fala comigo que não é bem assim? Para o conhecimento do canal da educação, eu sempre defendi que usa tempo de apoio para regência de turma. E o tempo de regente de turma, ele não pode ser usado na educação especial. Só que tem gente que vai sempre defender que não pode, que o tempo de apoio só é usado para apoio. E tempo de regente de turma é só para regente de turma. Então, gente, vamos combinar uma coisa? Vamos decidir aqui que eu vou mandar um e-mail para a Secretaria de Estado de Educação, porque normalmente quando a Secretaria cria esses editais, ela coloca lá umas observações, ou ela cria alguns informes, né, algumas orientações, número 1, número 2, número 3, e aí nessas orientações ficam as dúvidas. Bom, eu vou perguntar para a Secretaria de Educação, vou formalizar o e-mail e vou mandar para eles se pode ou não usar o tempo de apoio para inscrição na regência de turma, tá bom, pessoal? Fico devendo vocês. Mas olha o que diz aqui, o item 4.2.7, que eu vou ler agora para vocês. Está dizendo assim, está destacado em roxo. O tempo de serviço exercido na função, no componente curricular, na área do conhecimento da educação especial, poderá ser computado em sua totalidade na área do conhecimento para o ensino regular. Ok, isso aqui está claro. Então eu vou usar esse tempo de serviço na função, no componente curricular, na área do conhecimento da educação especial, na sua totalidade na área de conhecimento para o ensino regular. Joia. Olha o que diz o item 428. O tempo exercido no ensino regular, ele não pode ser computado para a função componente curricular do conhecimento da educação especial. Isso aqui está claro. Eu não posso, enquanto professor de história que sou, por exemplo, usar meu tempo de história para concorrer, né, pessoal, para a educação especial. Não dá. Então essa que é a grande questão, é o que está dizendo o 428 aqui. No 429 está dizendo assim, o tempo exercido como professor de educação básica, na função de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas, IPM sala de recursos, poderá ser computado em qualquer uma das funções descritas neste item. Olha o que 429 está falando. Que o tempo de professor de educação básica na função de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas e o tempo que você usa como sala de recursos, ele pode ser computado em qualquer uma dessas funções aí. Isso está muito claro. Mas vamos seguir com o vídeo aqui, porque o canal de educação vai continuar fazendo provocações. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu vou perguntar à Secretaria de Estado de Educação sobre essa celeuma. Porque isso, para mim, é um imbróglio muito grande. Que todo ano tem gente dizendo que o canal de educação está errado, que não pode usar o tempo de apoio para regência de turma. Né? A gente sabe que regência de turma não pode usar para apoio. Isso aí a gente pode bater o carimbo de aprovado. Ok, tá certinho, Tancredo. Agora, a questão é, o tempo de professor de apoio, ele pode ser usado na regência de turma? Olha, gente, se não puder, é uma baita de uma... Bom, vocês entenderam o recado aí, né? Eu acho bizarro, porque o professor regente de turma e o professor da educação especial, primeiro o professor da educação especial, ele é professor regente de turma, vamos começar por aí. Aí vocês vão falar assim, mas o regente de turma também ele fica na sala de aula com o professor de educação especial, mas ele tem formação em educação especial?
de acordo com o item 5.5 aqui do 455 desse edital, essa que é a grande questão. Então é preciso saber qual que é a escolaridade e habilitação, o que as horas, né, de estudo do servidor, se ele se qualifica para a educação especial. Porque eu entendo, pessoal, que o professor da educação especial ele é um regente de turma. Esse é o meu entendimento. Eu posso estar errado aqui, peço desculpa para vocês. Mas essa que é a grande questão. E o canal de educação, ele vai buscar essa informação e eu vou responder mostrando o e-mail respondido da Secretaria de Educação. Tá, pessoal? Inclusive, ano passado eu fiz uma provocação, recebi um e-mail, fiz um vídeo, eu vou tentar resgatar isso aí. Mas como é um edital novo, vou buscar informação com pessoas novas, tá? Mas para atuar como professor de educação básica, na função de regente de turma nos anos iniciais do ensino fundamental, professor eventual, professor para o ensino e uso da biblioteca de leitura, né? E em projetos autorizados pela secretaria, o candidato ele será classificado em uma listagem única por SRE. Beleza. Aí eles vão observar a habilitação, a escolaridade, que estão exigidas lá, indicadas no quadro 3.1 do anexo 1 desse edital. Olha o item 6.321. Para atuar como professor para o ensino do uso da biblioteca mediador de leitura, isso continua essa prioridade, gente, para aquele candidato que comprovar no ato da contratação temporária uma habilitação, uma escolaridade, vamos dizer assim, superior, em relação ao curso de graduação em biblioteconomia. Então, se você estiver atuando, se você priorizar aí, atuar como PEUB, né, vai ter acesso prioritário no processo de classificação, nessa listagem, aquele servidor que possuir o curso superior de graduação em biblioteconomia. Isso também está claro porque isso não mudou em relação aos anos anteriores. Qualquer dúvida, quadro 3.1 do anexo 1. Vamos continuar aqui, pessoal. Porque eu tenho coisas importantes para falar para vocês em relação, por exemplo, à dispensa. Mas eu não vou repetir os vídeos que eu fiz, porque temos informações novas aqui. Por exemplo, isso aqui que eu vou apresentar agora, eu falei em vídeos anteriores. Mas como eu estou chegando no time aqui da designação online, e eu acabei de falar que o professor de uso de biblioteca de apoio, professor de apoio, tá, pessoal? Ele não será online, portanto, será presencial. Mas olha o que o item 742 diz. A escolha de vagas para contratação temporária online, ela será processada em rodadas de atribuição de vagas, conforme o cronograma disposto no anexo 6. 7421. O processo de contratação temporária online, ele será realizado para as funções. Olha aí, ó. Analista educacional e inspetor de escola é online. Especialista em educação básica, o supervisor escolar online. Um abraço aí para a supervisora Lorena, um abraço para a supervisora Rayane, um abraço para a Nildete, um abraço para a Gisele, um abraço aí para a Aline Neira, né, nossas companheiras, a Rose, a turma toda que atuou durante o ano de 2025 e 2026 na Escola Estadual Dr. Eusébio Dias Bicalho. Eu mando aqui um grande abraço para todas. A nossa querida supervisora Aline Neira, um abraço aí, tá? Acima de tudo. E, claro, né, sem dúvida nenhuma, lembranças para a professora, supervisora Sandra. Tem uma equipe maravilhosa que atuou na nossa casa e a gente não pode esquecer, né? Nossa querida companheira Ana Maria Balona, supervisora incrível, supervisora Beth, todo mundo aí, gente trabalhou conosco aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com o vídeo aqui. Mas o que acontece? Especialista em educação básica também será online. Professor de educação básica, regente de aulas online. Regente de aulas, sexta ao nono ano, ensino médio online. Professor de educação básica, regente de turma eventual. O professor de uso para ensino do uso da biblioteca, o mediador de leitura PEUB, é online também, gente. Presta atenção, porque eu citei vários aqui. Bom, eu falei professor de apoio? Não falei. Então, olha, gente, o que eu vou destacar daqui a pouquinho para vocês. Olha aqui, acompanhe comigo. Antes,
eu ainda quero falar sobre os editais. Então, já estamos aqui mostrando para vocês aqui pelo edital, que ali em cima, no quadro, não falou professor de apoio. Falou campo, quilombola? Não falou. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês as exceções. Se a gente subir lá, tá lá, ó. Ó, excetuam-se aqui, ó. Olha aqui, pessoal. 7.13. Vou destacar aqui, né? O pessoal fala assim, mas você não falou, você não mostrou, eu vou mostrar aqui, olha aqui. Mas vou mostrar mais. Excetuam-se do processo de escolha online as vagas destinadas ao atendimento de escolas indígenas, escolas do sistema prisional APAC, socioeducativo, quilombolas, campo, localizadas em áreas de assentamento e demais projetos autorizados pela Secretaria. Faltou do item 7.13 o professor de apoio, mas ele está destacado embaixo aí. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Calma que a gente vai chegar lá. Enquanto isso, eu quero dizer que no vídeo anterior, pessoal, as designações dos primeiros editais, elas eram feitas, no mínimo, respeitando um prazo de 6 horas. E lembrando que entre 22 horas à noite, né, e 6 horas da manhã, não pode computar, não pode computar o tempo, o time aí, tá, pessoal? Nesse período. Eu tenho que respeitar 6 horas, desconsiderar entre 22 e 6 horas da manhã, e são 6 horas no primeiro edital. No segundo edital e no terceiro aí, pessoal, e a partir do quarto edital, olha o que diz o segundo e terceiro editais. Mínimo de 1 hora. Eu até falei que eram 2, não, eu errei. Já tá assim na rede, né, gente? Um mínimo de 1 hora, depois que você divulgou 6 horas, mínimo de 1 hora. E a partir do quarto edital, o prazo de publicização deverá ser imediato, deverá ser gerado novo edital diariamente, até o preenchimento da vaga. Então, eu fiz esse destaque para vocês, porque aqui nós temos um lance importantíssimo, que é onde você vai acessar o controle de quadro de pessoal com as vagas. Tem gente que pergunta assim, ô Tancredo, onde é que eu acesso essas vagas aí na rede estadual de ensino? Você poderia me explicar? Vou dar essa dica para vocês, porque está destacado, pessoal, neste link aí que eu divulguei, que eu mostrei, essa informação. Então, assim, quando vocês quiserem saber de vaga, basta clicar em controle quadro pessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. Aí você vai ter as opções de filtragem e você terá acesso a todas as vagas na rede estadual de ensino. Então, assim, esse é o pulo do gato. É aí que você vai fazer a sondagem para verificar se tem ou não vaga na rede estadual. Mas quer que eu faça um vídeo explicando como é que faz esse acesso? Eu faço, coloca no chat ou coloca aí nos comentários que eu explico você. E eu não estou aqui atrás de visualização não, tá? Ah, você vai fazer um vídeo aí, eu já sei fazer isso. Olha, gente, se você sabe, não precisa de assistir, gente. Né? Mas se você sabe, né, e tem colegas que não conhecem, passa para os colegas. Porque que nós somos da educação, nós temos que nos abraçar, nós temos que ter união. Não é ser corporativista a ponto de proteger coisa errada, não. Nós temos que proteger o servidor porque a gente sofre demais. Nós temos que ser corporativistas no sentido, sabe, aquele sentido bonito de que a gente se cuida, de que a gente se protege, de que a gente se respeita, de que a gente entende o valor que é ser da educação numa área que ninguém quer ser professor, numa área em que os estudantes hoje não querem ser da educação. As pessoas não querem mais. Pergunte na sala de aula quem quer ser professor. Vamos fazer esse teste, vamos fazer uma enquete. O canal da Educação vai promover uma enquete. Você quer ser professor? Vou perguntar para os jovens inscritos no canal, vou perguntar aí nos meios de comunicação, vou colocar no Instagram, vou fazer uma pesquisa. Quem quer ser professor hoje em dia? Vocês vão ver aí. Então a gente tem que ter paz, tem que ter união, tem que ter carinho com o servidor. Parar com essa guerra, parar com essas denúncias descabidas, sem noção, que quer destruir a escola. Sabe que quer só atrapalhar, tumultuar. Para com esse negócio de ficar servidor público escolhendo sinceramente qual é o aluno que ele quer atender. Olha, nós tivemos uma discussão muito forte esse ano em função da educação especial. E eu vou fazer esse vídeo daqui a pouquinho circular sobre a educação especial. Porque o professor da educação especial faz um trabalho maravilhoso no Estado, talvez um dos melhores do Brasil. Talvez um grande trabalho que esse professor está fazendo na rede estadual de ensino.
Isso tudo graças, claro, né, ao apoio, né, gente, desses núcleos que nos auxiliam, mas, acima de tudo, da atividade laboral, do trabalho, gente, do professor que leva a sério, que estudou, que conhece, que entende de educação, que sabe tratar o aluno da educação, público da educação especial. Mas, às vezes, eu vejo uma guerra, uma seleção, como se fosse um leilão, sabe, gente? Eu vejo essas coisas. E é um verdadeiro absurdo. Né? Quando a gente participa em designação, a gente vê as pessoas lá nos polos, elas estão querendo pegar o quê? Ah, não sei, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco agora. Eu entendo. Perfil, eu entendo perfil. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem. E é por isso que o Estado, entendido do assunto, ele falou assim, ó, vamos colocar aquela declaração de desistência de 10 dias. Porque tem então um professor desistir, eu passo a pegar 30 dias de balão, gente. Hoje, se você não adaptou, e a legislação ela vai falar sobre isso, eu vou comentar, se você não adaptou, você pede a dispensa. Formaliza lá, cumpre 10 dias no caso do magistério, do administrativo são 30, pode cumprir se quiser, se não cumprir é 30 dias de balão, porque você cumpre os 10, se não cumprir é 30 dias de balão. Mas normalmente o pessoal pede a dispensa, cumpre os 10 dias, depois vai para outra escola, vai concorrer normalmente a outra escola. Mas aí, se a pessoa analisa o perfil, não está dando certo com aquele aluno, eu concordo, eu acho bonito isso. Eu não dou conta, não está para mim, não tem perfil, não estou qualificado para atuar, sabe, com este aluno, nessa situação, com esse número de alunos, né? Porque também a secretaria tem que rever isso aí. É um professor para um aluno, tá? Educação especial. Eu não concordo. Um professor de educação especial atender 3 alunos. Eu acho isso um verdadeiro absurdo com a educação. Ministério Público, sabe, pessoal, tem que lutar, tem que batalhar. Defensoria, sabe, pessoal, todas as entidades que cuidam da defesa da criança, e muito especialmente dessas crianças mais carentes, né, vulneráveis, que precisam de amparo, elas têm que olhar esse lado. Porque tem professor que sofre, porque pega 3 alunos. Mesmo com o trabalho lá da Secretaria de Educação, às vezes não consegue desmembrar, gente. Eu não sei se a palavra é desmembrar, não. Eu sei que às vezes tem 3 lá, desmembra lá, deixa um aluno só, desagrupa, eu não sei qual que é o nome, depois eu verifico isso aí, porque eu não sou especialista nessa área, não. Mas vamos lá. Só estou fazendo considerações. Vou continuar aqui porque o canal de educação vai mostrar para vocês coisas importantes. Porque se você pegar e entrar na rede estadual de ensino, você vai ver que você tem direito lá, pessoal, ao IPSENG. Estou falando para quem não conhece. Ah, mas eu já tenho plano de saúde. O item 851 vai dizer facultado ao contratado temporário assistência médica, hospitalar e odontológica, a que se refere ao artigo 85 da Lei Complementar 6422, que é o Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, do IPSENG, a qual será custeada por contribuição do contratado a ser descontada da remuneração de contribuição nos termos do regulamento do IPSENG. Então você ainda tem direito a esse plano de saúde aí, né? Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Vamos destacar aqui, importante. Vamos continuar com o vídeo? Porque aí a gente chega num ponto aqui, gente, que ou melhor, que são aqui, né, as ordens de prioridade para atuar na rede estadual. Lembrando que a primeira é sempre com o candidato concursado ainda não nomeado no município, ou melhor, na SRE, né, porque agora é para a superintendência. O segundo é o candidato inscrito concursado para outra superintendência. Todo esse amarelinho aqui é o primeiro edital. Quando a gente fala primeiro edital, é porque o diretor da escola ele publiciza um edital para contratar um profissional da educação. Esse edital, quando ele é o primeiro, ele é chamado de primeiro edital. É lógico, primeiro edital. Né? Ele que deu origem a todas as possibilidades de contratação. Então, às vezes, você chega na designação, tem lá 23º edital. É porque não acha o servidor. Então, os amarelinhos aqui são os candidatos ao primeiro edital. Ao segundo edital, nós temos aqui, ao que parece, deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. O vermelhinho é a letra E, que é o candidato inscrito habilitado na listagem unificada da rede estadual, obedecida à ordem de classificação. Então já seria aqui no caso para o segundo edital.
E para o terceiro edital, de azul, que é da letra F, G e H. Candidato inscrito não habilitado, candidato inscrito não habilitado, candidato inscrito não habilitado. Então, não habilitados, terceiro edital. Tá, gente? Agora, o candidato inscrito não habilitado, né, seria aí para o segundo edital. Olha o item 8.10.2. Os candidatos a que se refere a linha E, do item 8.9 desse edital, somente serão contratados temporariamente a partir do segundo edital. Então, concursado, não nomeado, inscrito habilitado, né, para o componente curricular, eles são todos primeiro edital. Beleza, pessoal? E essa questão aqui do candidato inscrito habilitagem na listagem unificada da rede estadual. Segundo edital. O terceiro edital são os candidatos inscritos, mas não habilitados. Lembro, pessoal, que todos têm que estar inscritos para participar do processo de designação na rede estadual de ensino. Bom, a chefia imediata, ela deverá dispensar de ofício o servidor que, depois de aceitar a vaga, não comparecer no dia e horário determinados para assumir o exercício, observados os preceitos da lei estadual e do decreto aqui. Fique atento, porque a depender da situação, assinou o contrato ali, assinou o QI, não compareceu no exercício, tem balãozinho de 30 dias, uma penalidade. É claro que se você não assinou nada, não há que se falar em balão, né, gente? Você não assinou nada, você não assinou o contrato, não assinou o QI. Tá? Então, fica atento aí. Toma muito cuidado quando você for pegar a escola na rede, para você não ter esse tipo de problema. Eu já falei no vídeo anterior, mas aqui, ó, gente, falta de apresentação de cópia dos documentos não é motivo para desclassificação do candidato. A remuneração. Você tem a tabela de vencimentos da rede estadual de ensino. Você não sabe quanto que ganha o professor, não? Eu vou te falar, é R$ 2.900 para uma carga horária de 24 horas semanais. Qualquer coisa você coloca assim, no Google, tabela de vencimentos do estado de Minas Gerais. Aí vai aparecer um grupo de atividades lá da educação básica. Você clica nele, vai sair uma tabelinha com letras entre PEB 1A até PEB 1P e os níveis 1, 2, 3, 4, 5. E você recebe pelo PEB 1A. Mas presta atenção, não quer dizer que se você pegar a designação no estado, você vai receber R$ 2.900. Esse que é o problema aí, viu, tá, turma? Por isso que eu falo que o estado fica cantando de galo aí, falando que paga piso. Paga nada, paga piso nenhum, tá, gente? Paga nada, não paga o piso no estado. Eu desafio qualquer um a me provar que o estado paga o piso. Não paga. Não paga o piso da educação. Então, gente, que é R$4.700 hoje, 4.800. Depois eu pesquiso aí. Mas o piso nacional, ele deveria, todo professor tinha que receber pelo uso do piso. Mas esse valor de 2.900 não é que todo mundo vai receber isso não, tá? Só vai receber se você tiver 24 horas semanais. O que significa isso? Você trabalhar 16 horas na regência, no chamado módulo 1, M1, que é o módulo 1 é quando você dá aula, quando você entra na sala de aula. Vou dar um exemplo. O professor de história, por exemplo, que tem ali, sei lá, vamos colocar 6 turmas, e dá 3 aulas, né? São 3 aulas. 3 vezes 6, 18. Ok. Então tá tudo bem, não é? Ele vai dar 18 aulas. Então ele vai estar 18 aulas na regência. Ou você pode ter um professor que trabalha com 2 aulas semanais. E ele tem ali 8 turmas. 2 vezes 8, 16. Ele tem 8 turmas, ele ministra 2 aulas semanais para cada turma. Então ele vai ficar na sala de aula 16 aulas. Aí ele tem realmente uma carga horária de 24 horas semanais. Porque lembrando que 1/3 é fora da regência. Então você tem, se ele tem 16 aulas na regência, ele tem 8 horas para o M2, o chamado módulo 2. Sendo que uma metade, 50%, ele vai levar para casa, vai cumprir para fazer atividades em casa mesmo, e os outros 50%, eles pagam na própria instituição de ensino. E aí tem a regrinha lá dos 50%, mas olha, gente, calma. E qualquer coisa, depois você pesquisa na galeria de vídeos, que lá eu falo sobre módulo 2. O que eu estou querendo dizer aqui é que o servidor, gente, ele não vai... Geografia, 3 aulas, tá, gente?
A grade é de 3 aulas semanais por turma mesmo. É só pegar a matriz curricular. Agora, história eu estou na dúvida. Eu acredito que são 2 aulas, né? História são 2 aulas. Inglês eu sei que são 2. História são 2. Vocês confirmam para mim aí, pessoal? São 2 aulas semanais, né? Por turma. Então, o professor que vai ter 8 turmas, 2 vezes 8, 16. Ele tem 8 turmas numa escola. Num turno, por exemplo. Aí ele recebe por 24 horas semanais. Beleza? Vamos seguir aqui. Bom, e aí, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pega menos aulas, pega 6 aulas na regência, pega 10 aulas na regência. Eu tenho uma professora de ensino religioso que ela trabalha com 11 aulas. Ela tem uma aula em cada sala de aula. Uma aulinha semanal, tem 11 turmas. Na escola tem 11 aulas. Ela não recebe por 24 horas semanais. Vocês entenderam? Então essa que é a grande questão. Então esse papo de que todo mundo recebe 2.900, que já é uma mixaria, o Estado fica batendo no peito falando que paga o piso. Ele paga coisa nenhuma. Paga o piso. Para, né? Da dispensa do contratado, quem paga o piso, aliás, são poucos que pagam o piso. Só observar ó, o famoso Observatório do Piso Nacional aí. Da dispensa do contratado e da rescisão do contrato temporário. Você sabe que eu tenho muito que falar sobre isso aqui, né? Eu tenho muito que falar disso aqui. Mas eu pretendo, em breve, gravar um vídeo tratando somente sobre a dispensa do contratado e da rescisão do contrato temporário. Por isso, pessoal, eu quero fazer um destaque, apenas um apontamento aqui, ó, um apontamento apenas. Fique atento a esses registros de notificações que vocês, que servidor, às vezes recebe por causa de várias situações. Ou porque a pessoa, às vezes, não tá dando certo ali mesmo, não está funcionando, ou está entrando num percentual de falta de 10%, 90 dias de balão, falta de 10% mensal, tá, gente? Fica atento aqui, porque ocorrência de faltas em número superior a 10%, 90 dias de balão. Não assumir o exercício no dia determinado, 30 dias de balão, 919. Tá aqui, ó. Mas fique atento às 3 notificações formais do servidor pela chefia imediata, com intervalo mínimo de 15 dias seguidas, na análise do diretor, referendada pelo colegiado e validada pelo ANE, pelo inspetor de escola. Ou após registro de 3 notificações formais, o servidor pode ser dispensado, gente, com intervalo de 15 dias. Seguindo a análise do coordenador de inspeção, validar. Porque é o seguinte, a pessoa quer trabalhar, mas só quer levar. Existe uma responsabilidade, por isso que aqui no item 9112, fala em cometimento de quaisquer das seguintes infrações disciplinares. Estando uma delas aqui, ó, a prática de assédio sexual ou violência sexual. A prática de discriminação por motivo de raça, condição social. Envolvimento em atos de incontinência pública escandalosa. Crime contra a boa ordem e administração pública. Isso aqui é os mais graves, né? Mas nós podemos citar vários aqui. Aqui é aquele negócio lá do que eu falei da dispensa, ó, de 10 dias, ó. No pedido de dispensa por iniciativa do contratado temporário, previsto no item 9.1, o servidor deverá comunicar a unidade escolar com antecedência de 10 dias, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Estadual 24.805 de 2024. Caso contrário, o contrato tenha uma vigência inferior a 20 dias, pegam uma designação lá de 20 dias, a comunicação ela deve ser feita até a metade do prazo estipulado no contrato, sob perda de direito aí, tá, gente? O servidor que não realizar formalmente o pedido de dispensa, com antecedência prevista aqui, né, que é de 10 dias, para o magistério, administrativo é 30. Somente poderá ser novamente contratado decorrido ao balão aí, ó, 30 dias. E 922, somente poderá formalizar a dispensa descrita no caput deste artigo o contratado temporário que tiver entrado em exercício. Ou seja, você só pode formalizar a dispensa se você entrou em exercício. Se você não entrar em exercício, meu amigo, não há que se falar em dispensa. Calma, tá? Calma. Calma, não é? Também não é assim, não. Presta atenção no que eu falei da assinatura do contrato, do QI. Né? Você também tem uma boa fé ali, presta atenção nisso. Mas somente poderá formalizar a dispensa se você entrou em exercício. Você não entrou em exercício, como é que você vai pedir dispensa? Você não tem direito, não. Você vai tomar um balão direto de 30 dias. Fique esperto aí, viu? Agora aqui diz o 9, tem um mínimo de 10 dias. Eu vou ver esse 923, eu não marquei ele não, mas vamos ler aqui, ó. Nos casos de dispensa indicados nos itens 912, 913,
A unidade deverá comunicar formalmente ao servidor, com antecedência mínima de 10 dias, conforme previsto na Lei Estadual 24.000. Ah, tá. É porque são situações, gente. Vou pegar pelo menos uma delas aqui para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o item 912. O que é o 912? Tá aqui, ó. 912, redução do número de matrícula, turmas, turno. Porque coisa que acontece que não é culpa do servidor, gente. A escola tem que notificar o... existem situações, se der tempo também, ela vai notificar o servidor, 10 dias, tá, gente? Ó, até porque assim, um aviso prévio, né? Fala, pô, gente, ó, infelizmente tá tendo redução de turma aí, ou houve redução no caso, né? Mas esse é um exemplo, é o 912, tem outros exemplos também. E o que vai dizer que é o seguinte, caso seja do interesse do contratado temporário, ele poderá solicitar formalmente ao diretor da unidade escolar a desistência do cumprimento do prazo previsto no item 923 sem penalidade. Vamos ver o 923, o que é? Sem penalidade? 923... Cadê o 923, gente? Tá aqui, ó. 923 tá aqui na minha cara, gente. Tá aqui, ó. É o 923 anterior. Eu tô lá em cima procurando. Dispensa, tá, ok. É com base nessas questões aqui. Tudo bem, eu entendi. É porque não é culpa do servidor, aí ele fala assim, não, eu quero a dispensa sem penalidade, porque não é culpa do servidor. Eu acabei de comentar aqui. Vamos continuar com o vídeo aqui, pessoal. Bom, exclui-se desta dispensa o professor da educação básica nas funções de atendimento educacional especializado, porque, gente, só será dispensado o PEB, professor de apoio, quando o aluno por ele atendido for transferido ou afastado por qualquer outro motivo. O aluno sai da escola, não tem nada que justifique o servidor ficar ali. Aí, nesse caso, exclui-se dessa dispensa, tá, gente? É o PEB nas funções de atendimento que só será dispensado nesse caso. Tem como, né, você ficar com um professor se o aluno que motivou a contratação dele já não está lá, ou afastado por qualquer outro motivo. O servidor dispensado de ofício 9.6, na hipótese prevista no 919 desse ano, somente poderá ser novamente contratado temporário depois. Eu não vou ler isso aqui mais não. 30 dias aqui é o caso do servidor que não entrou em exercício, 90 dias aqui é falta, tá, gente? 10% de falta. Presta atenção nisso. E tem uns casos em que o servidor tomou 1 ano de balão, 3 anos de balão, 5 anos de balão. É coisa mais grave, tá, gente? E claro que será dado ao servidor sempre o contraditório, a ampla defesa, mediante a interposição de recurso. Agora, lembra que eu falei lá, pessoal, do professor de apoio, que ele não precisa se preocupar com online? Olha o que diz aqui, pessoal. O item 11.4.4. Mas vamos ler o 11.4 todo? Excetua-se da contratação temporária online as funções abaixo descritas, que terão um processo presencial realizado nas unidades escolares, conforme orientações específicas, quando aplicável. Tá, gente? A princípio vai ser nas unidades escolares. Vai ter aquele polo? Não sei, provavelmente vai ter. O que é polo, Tancredo? Polo é quando no início do ano a gente faz uma designação, os gestores vão todos para lá, vai um tanto de gente, e eles marcam assim, ó, professores de Belo Horizonte que queiram concorrer, professor de apoio, vai todo para lá, eles mandam os editais todos para lá e fazem uma designação em massa, num lugar só. Essa escola onde fica todo mundo ali é chamada de polo, tá, gente? 11.4.1. Todas as funções para atendimento às escolas que mantêm parceria com a Secretaria, quilombola, campo, localizado em área de assentamento prisional, APAC, socioeducativo. Isso aqui tudo é fora do sistema online, tá, gente? As funções de PEB compostas apenas com atividades integradoras de itinerários formativos. As funções de PEB para atendimento ao Conservatório Estadual de Música, ao SESEX e a Educação Profissional. Tá vendo, gente? As funções para atendimento à educação especial de PEB, apoio à comunicação ligada a tecnologias assistivas, PEB Sala de Recursos, PEB Tradutor, intérprete de Libras, PEB Guia de Intérprete e PEB Instrutor de Libras. Ou seja, gente, e as funções para atendimento ao CAS, CAP e CRE. Olha, gente, essas funções aqui, todas elas serão presenciais. A data lá no cronograma é dia 2 de fevereiro de 2026. Só que tem um detalhe, tá, gente? Só que tem um detalhe. Fica atento aí, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho agora. Ativa aí agora o sininho do canal de educação no YouTube. Porque se ativar o sininho, na época eu vou fazer um vídeo falando sobre as designações em polo ou nas escolas. A gente vai fazer um vídeo. E a gente vai conversando aí, tá bom? Este edital entra em vigor na data da sua publicação, já está valendo, assinado pelo nosso querido secretário de Educação, Rocieli Soares da Silva. É isso aí, pessoal. E aqui tem os editais, né?
esse edital é importantíssimo, porque aqui vai falando sobre as habilitações, o que é necessário. Vamos lá na página 90. Na página 90 tem um cronograma aqui, ó. Por que eu vou dar destaque nele agora? Porque começa agora, 8/10, gente. 8/10 agora começam as inscrições para atuar na rede estadual de ensino nas designações de 2026. 8/10, portanto, quarta-feira, agora, amanhã, né? Estou gravando o vídeo hoje, dia 7/10 de 2025. 8/10 de 2025 ao dia 24/10, um prazinho bacana, né? Para você fazer a sua inscrição na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais algum cronograma aqui para descarregar. Tem esse online. Eu acho que o online aqui, o mais importante que é esse ponto aqui, ó. 2/2/2026, início da contratação presencial. E é isso, gente. No mais, tem um contrato aqui, vale a pena dar uma lidinha, né? Esse contrato é importante porque fala sobre seus direitos, suas obrigações. Bacana, né, gente? Muito legal aqui. A Secretaria de Educação, ela tem se organizado cada vez mais, né, para poder atender todos vocês muito bem, porque afinal de contas nós estamos falando de designação de milhares de estudantes na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. E claro, o canal de educação está aqui junto com vocês, participando dessas discussões. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Compartilha esse vídeo com os colegas da educação. Manda para as faculdades, universidades. Vai lá adquirir o nosso aplicativo EduPrompt Pro, um aplicativo, né, de inteligência, gente, sensacional, que organiza sua vida, otimiza seu tempo e é desenvolvido pelo nosso querido professor Ramon Neves. Um grande abraço para você, Ramon. E não deixa de também acessar aí a plataforma Hotmart, onde tem cursos muito interessantes aí sobre educação na rede estadual de ensino. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.